E quem não tem muito dinheiro, a gente está falando aqui sobre pessoas que querem abrir um negócio próprio, as micro franquias podem ser uma alternativa. O investimento é baixo. Agora, aquilo que o Bob está dizendo, os cuidados precisam ser grandes. A repórter Maíra Donite foi conhecer as histórias de 2 engenheiros que, depois da demissão, resolveram apostar numa micro franquia. Vamos ver. Seja muito bem-vindo ao maravilhoso mundo das micro franquias. Aqui você entra com dinheiro e não precisa se preocupar com mais nada, certo? Não é bem assim, não. Mas foi isso mesmo que o Juliano pensou quando resolveu usar o que recebeu na rescisão para abrir um negócio. Como o valor não era tão alto, foi suficiente para uma micro franquia. Em abril de 2015, ele inaugurou a empresa de serviços domésticos. E viu que não era tão simples quanto imaginava. A manutenção é um investimento alto. Então você tem que ter um capital de giro aí para aguentar pelo menos uns 2 anos, 1 a 2 anos aí no mínimo. Com o Rodrigo foi outra história. Ele também é engenheiro, trabalhava na indústria de alimentos. Quando foi demitido, no fim de 2015, já estava flertando com o mundo do empreendedorismo. Eu tinha vontade, me preparava estudando, vendo vários tipos de negócio, feiras de franquia, esse tipo de coisa, sempre acompanhei para ver o que ia acontecer. E aí, num momento, eu tive essa oportunidade de começar aí, tive coragem e comecei a empreender. Apesar de saber que queria empreender, o Rodrigo não tinha a menor ideia do tipo de negócio que ele escolheria. E aí, ele resolveu se basear justamente na crise. Com menos dinheiro, tendo que poupar, as pessoas deixaram de ter gente trabalhando na casa delas, deixaram de ter gente lavando a roupa delas em casa. Foi aí que ele resolveu ter uma lavanderia. Uma micro franquia, você tem uma estrutura menor. Eu comprei as minhas máquinas, eu fui atrás dos meus equipamentos, de tudo, eu pude pesquisar e achar o preço que achava legal. E a parte de liberdade também, né? Você tem uma franquia menor, você tem que administrar e tem que trabalhar bastante, né? O Rodrigo se preparou não só na teoria. Ele sabia que era essencial ter uma reserva financeira para aguentar um tempo sem retorno. A empreitada deu tão certo que ele está abrindo a 2ª filial, olha só. No meu caso aqui, eu me preparei para não ter que tirar dinheiro da franquia a curto prazo. E acabou que deu certo, tô surpreso, mas eu teria como não fazer isso, entendeu? Acho que é o principal disso daí. O Juliano, por outro lado, acabou de fechar a micro franquia dele. Felizmente, a empresa de engenharia que ele montou tá dando certo, até pela experiência que ganhou. Você aprende com o que a empresa fez ali que errou, por que ela não está crescendo. Então tudo isso aí eu peguei e coloquei na minha e fiz muitas mudanças. Ajudou muito, muito mesmo. Thaís, você pensa em abrir uma micro franquia, tem que ficar atento a essas dicas aí. Inclusive, eu estava vendo muita gente ouve sobre capital de giro, por exemplo. É aí onde o negócio mais pega, Bob? Pois é, você viu? Eu queria dar parabéns para o Rodrigo. Ele deu uma aula para a gente, ele já falou tudo, né? E a gente percebeu ali, ele falou de planejamento, de estudar. Ele estava estudando antes de até de ser demitido, né? A demissão acabou sendo um episódio que acelerou o processo, mas ele já estava, como ela falou, a Maíra falou, flertando com esse universo. Então ele estava se preparando com esse universo. Tinha capital de giro para 2 anos, o que permitiu, quando ele percebeu que o negócio estava indo bem, poder fazer o investimento na 2ª, na filial e tal. Então, acho que tem um conjunto de elementos ali que passa por essa palavra planejar e conhecer o que você vai fazer, certo? Tipo, e tem sorte. Tem uma coisa que empreender e na vida precisa ter sorte também, né? Então, o Juliano foi um pouco menos feliz, mas aparentemente ele tem um 2º negócio que está indo bem. Sim, então, e que também foi uma experiência para ele, né? Ter dado errado, né? Uma vez eu ouvi uma definição muito interessante para experiência, né? Que é o nome mais bonito para você dizer que uma coisa deu errado, né? Tipo, às vezes não vale a pena ter essa experiência porque ela custou muito caro, mas independente disso... Mas é melhor ter experiência errada numa micro franquia, talvez as pessoas pensem nisso, um investimento pequeno, né? Sem dúvida nenhuma. E ele fez uma proteção, ele fez um 2º negócio, né? Sim. E que aparentemente é na área dele, é construção, ele é engenheiro, então também facilitou. Ali ele já vinha com conhecimento, né? Então, conhecimento e aprendizado são as 2 palavras-chave para fazer isso. E o fluxo de caixa, capital de giro, são consequências. Se você planejou direito, você vai fazer uma conta direito de capital de giro. Se você não planejou direito, você vai esquecer disso. E aí tem situações que são bizarras, que é quanto mais vende, pior fica. Você precisa repor estoque, tem cliente, tem gente na porta e você não tem dinheiro para repor o estoque.
Essa é situação que é Que não é incomum, né, Bob? É muito comum e que tem uma característica meio bizarra, porque tem sucesso, tem cliente, está vendendo. Mas por falta de planejamento, quanto mais vender, pior fica. É loucura mesmo. Bom, tem que se preparar bem, né, para abrir um pequeno negócio.